Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast no canal do Delegado Vitor Leite. E hoje eu recebo aqui uma convidada altamente especial, como a primeira convidada do podcast do canal, Jéssica Ramos. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Vitor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Ramos, sou delegada de polícia aqui em Pernambuco e colega de Vitor Leite. E estamos aqui hoje para bater um papo, que eu ainda não sei direito sobre o que é, Surpresa. Mas vamos lá. As perguntas surpresas. É um prazer estar com vocês. Então, Jéssica, é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Obrigado por aceitar o convite da gente fazer esse bate-papo aqui. E a conversa vai ser basicamente sobre a sua trajetória, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente aí, né? Como foi que você iniciou estudos até tomar posse no cargo de delegada, né? E os perrengues que você passou, né? As situações que você teve que enfrentar nessa trajetória até virar delegada. Você tem 3 anos, entrou em março de 2018, não foi? Isso. Entrei na polícia em 2018, passei no concurso de 2016, né? Demorei um pouquinho aí para ser chamada, mas é isso. Efetivamente, comecei a trabalhar, né, em 2018, então faz O concurso teve suspensão? Isso, assim, teve a suspensão de uma das etapas do concurso, né? Na verdade, a anulação, tivemos que refazer a fase do psicotécnico. Né? E depois ainda esperamos um tempo, após todas as etapas do concurso, que foram 8, se eu não me engano, contando com exames médicos, psicotécnico, tudo que tinha, né? Títulos e tudo mais. Ainda esperamos, se eu não me engano, um ano ainda para a Academia de Polícia. E depois de mais 4 meses de Academia de Polícia, que efetivamente começamos a trabalhar. Então, foi uma espera meio suada. Faz parte, né? Faz parte. E então, Vitor, eu me formei, né, na Faculdade de Direito em 2013. E passei 3 anos, até 2016, só estudando. Só entre aspas, porque, na verdade, estudar muitas vezes é mais ralação e requer muito mais disciplina e resiliência do que trabalhar. Mas... Familiares que falam isso, né? Você só estuda. Você só estuda. Você só e aí estudando. O concurseiro fica, como assim só estuda? Já tô fazendo muita coisa. Né? Tô aqui me matando e tal. Mas, então, só estudei 3 anos, né? E foi um tempo realmente muito difícil, né? Eu diria que, principalmente, após o primeiro ano de estudo, né? Eu acredito que o primeiro ano você ainda está com aquele gás, você ainda é novato no mundo do concurso público, você ainda está empolgado, motivado, você ainda está conhecendo muita coisa sobre o mundo do concurseiro. Então, você vai buscando inspirações, você vai pensando na carreira que você quer, você vai se empolgando com os cursos, você vai conhecendo professores maravilhosos. E é aquela fase boa da empolgação que você tá no gás, né? Eu costumo achar que o primeiro ano, ele costuma ser mais leve, porque tem todas essas novidades que existem, né? E você se empolga com elas. Adrenalina de começar, Adrenalina, empolgação, sonho, né? Que tá muito latente. Você ainda não passou por tanto desgaste, nem por tantas reprovações. E aí, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada após ali 1 ano e meio de estudo, né? Porque você meio que já terminou algumas matérias, já começou a revisar de novo, já tá apto a fazer provas. E aí, você começa a fazer provas, né? No meu caso, foi assim, com 1 ano exatamente de estudo, eu comecei a fazer prova da Defensoria Pública e começou, né? Começaram as reprovações. Na verdade, não passei por uma questão. E aí, como eu ainda tinha 1 ano de estudo, eu achei aquilo incrível. E continuei, né? Dei continuidade aos estudos, fui marcando provas, sempre muito ligada nos editais, no fórum, no concurseiro. Aqui o concurseiro sabe que a gente sempre tem que ficar ligado aí nos próximos editais. E, bem, a partir ali do 2º ano de estudo, você já está cansado. Você já conhece todo o esquema, você já está familiarizado com tudo, você já está de saco cheio daquele curso que você comprou. E aí é onde você vai começar a fazer provas e ter que lidar com as reprovações e vai começar a ser testado, né? Sua fé vai ser testada, sua resiliência vai ter que ser
aperfeiçoada ou até criada, né? Se você não tiver. Mas você vai ser testado no sentido de adquirir resistência e firmar o pé no sentido de dizer, eu quero. Eu Ganhando, vai realmente ganhando quero. condicionamento, né? Isso, é como se fosse uma corrida de um atleta mesmo, né? Eu diria que o concurso público realmente é mais uma corrida de resistência do que de velocidade, porque vi muita gente desistir. Muita mesmo. Por estar cansado, por não aguentar mais, por não acreditar mais. Sim. Então, a gente acaba tendo que desenvolver a habilidade de se levantar após cada queda. E após cada queda, eu digo momentos, meses, temporadas de desânimo, reprovações de concursos que você queria muito e você deu seu sangue, deu seu máximo e, de repente, algo deu errado naquela prova. Né? Ou você marcou errado, ou você perdeu um ponto porque uma questão foi anulada. Então, você começa, de fato, a ser testado como ser humano. Né? O seu comportamento começa a ser testado, né? A sua firmeza. Essas reprovações pelas quais você passou, você conseguiu identificar, e consegue identificar hoje, né? Se você reprovou por falta de conhecimento, de estudo, ou por falta de algum tipo de comportamento, você se apavorou, você ficou nervosa na hora da prova, não controlou as emoções e na hora de marcou questão errada, errou o gabarito. O que você consegue hoje, você tem a clareza, o que faltava para você passar nas provas que você reprovou? Então, interessante perguntar isso. Assim, eu acredito que também faltava conhecimento. Eu não estava tão preparada nas primeiras provas que eu fiz. Mas uma coisa que me veio à mente agora, que eu pensei, foi que eu fui fazer prova em alguns locais do Brasil e me aterrorizava, às vezes, a possibilidade de passar e ter que ir morar naquele estado, naquela cidade, né? E aquilo, eu acho que efetivamente mexia um pouco, sabe, comigo na hora de fazer a prova. Eu fiz em algumas cidades, né, do Brasil e sempre ficava por 2 ou 3 questões, ou uma questão na primeira fase. E algumas cidades, assim, poucas, né, mas me deixavam com muito medo. Eu ia viajar sozinha, eu e a malinha, que era aquela malinha pequena de colocar no avião, só cabia a roupa de um dia para o outro para fazer a prova, e da prova eu já ia direto para o aeroporto. Então, era assim, uma vontade com uma desvontade de passar. Era uns sentimentos meio confusos. Eu explico isso em palestras que eu faço, né? Que muita gente reprova em concurso porque quando visualiza exatamente isso, a psicologia, né, comportamental explica isso, que quando você visualiza a possibilidade de morar fora do seu estado, né, aí você acaba projetando que você vai abandonar a sua família, vai abandonar seus parentes, então inconscientemente a pessoa reprova, né, e isso é projetado, tem consequência na hora da prova, né? Eu conheço várias pessoas, acho que você também conhece, que reprovaram porque quando pensaram em abandonar, entre aspas, né? Essa sensação de abandono faz a pessoa realmente ou reprova na prova objetiva, reprova no TAF, reprova em qualquer etapa do concurso, justamente por, acho que esse medo, né? Esse pânico de sair ou morar ou o pânico do medo do novo, né? É impressionante como que isso... real, né? É real, né? Eu lembro que em uma das cidades, minha mãe chegou a dizer para mim antes de eu viajar: minha filha, o que é que você está indo fazer nessa cidade, nesse estado do Brasil? Né? E aquilo mexeu comigo, até hoje eu lembro disso. E quando eu cheguei na cidade, eu lembro que eu achei a cidade feia. E eu disse, meu Deus, eu vou morar aqui, vou vir sozinha, né? E aí, como é que vai ser minha vida aqui, né? Isso você chega um dia antes na cidade, vai, enfim, num restaurante, olha a cidade, né? E você fica se imaginando, sim, morando lá, né? E aí, essa foi a última prova, não, 2 provas antes que eu fiz daqui de Pernambuco. E eu lembro que o quanto isso mexeu comigo, né? Eu lembro em uma outra cidade de eu ter chegado no hotel e na noite antes da prova eu ter chorado muito no quarto de hotel. Muito, muito, muito. E eu lembro de eu falando com Deus mesmo, né?
eu fazendo uma oração em termos de conversa, que para mim é isso, né? Orar a Deus é você conversar, né? Expor seus sentimentos, ter um relacionamento. E eu chorava muito sozinha no quarto de hotel, eu, a mala. E Deus, eu chorava muito, dizia que eu estava muito cansada já de estudar, que eu entregava a Deus, né, naquele momento, eu passar ou não naquela cidade, naquele estado, mas algo me angustiava, de fato, né? E aí, eu acho que houve uma soma mesmo da falta de conhecimento, que eu não estava totalmente preparada, mas acredito que esses fatores mexeram também, sabe? Quando eu vim fazer a prova aqui, em 2006, né, das antigas, sou mais antigo, quando assim, você vai fazer a prova em Pernambuco, e era regionalizado, né, as vagas inicialmente eram tudo pro sertão. Então você vai morar no sertão de Pernambuco, meu Deus, lá não tem nem água, que desespero, aí chora, aí quando você vai passando aí passa aí na primeira fase, aí a família começa a chorar, você vai abandonar a gente, meu Deus, como é que você vai morar longe? É bem por aí. E sempre bota esse terror, né? Porque você vai morar num lugar que não tem nada. Aí você chega e fala, pô, não, mas eu quero isso pra minha vida, né? É a vontade que eu tenho e bola pra frente, né? Mas essa questão reprova muito, né? Reprova, né? Esse controle. Como que você controlava? Como que você... você falou que tinha esse diálogo com Deus, né? Conversava com Deus. Quais eram as ferramentas que você utilizava, assim, que você... Assim, você se apegava em quê nesses momentos de aflição, assim? Deus? Você tinha algum tipo de terapia? Assim, a questão principal, né, da minha vida sempre foi ter a tranquilidade de ter a certeza que, no meu coração, de que Deus estava no controle da minha vida, né? Isso me dava me deixava totalmente centrada, né? Isso é o que... E aí também contei com a ajuda de terapeuta, né? Que são os profissionais, que eu acredito muito que Deus também conta com essas pessoas, com profissionais para nos ajudar também. Sim, com certeza. E fiz terapia. Eu acredito que eu já estava por aí nessa fase de cansada de estudar quando eu entrei na terapia. Comecei uma relação incrível com a minha terapeuta. E era uma pessoa maravilhosa, me ajudou demais, demais, demais. Mas eu lembro muito de chorar lá com ela também, desabafar, dizer o quanto eu já tinha caminhado e a sensação de não ter chegado a lugar nenhum. E de não ter absoluta certeza de que eu ia chegar em algum lugar, algum dia, de que eu ia ser aprovada. Imagine, passar 10 anos estudando e nunca passar por, sei lá, acasos, né, entre aspas. Então... eu tive nessa ajuda da terapia, mas eu também sempre gostei de estudar muito sobre meditação, né? Meditação, a questão da aromaterapia, eu sempre gostei muito, de óleos essenciais, meditação. Na época eu não tinha muito dinheiro para estar fazendo massagem e tal, mas assim, vez ou outra, né? Sei lá, também acredito que seja uma ajuda aí a soma de fatores, pode. né? A soma de... E acredito também que atividade física, né? A gente não pode deixar. Eu não sou, como você, né? Tão disciplinada, assim, na academia. Mas eu ia dava meus pulos na academia e conseguia ali ter uma frequência razoável, né? E aí, enfim, Até porque equilibrar. o concurso da polícia a pessoa precisa treinar, você né? não pode ser completamente sedentária, né? Senão realmente fica muito difícil você encarar essa fase do concurso. Mas eu acredito que é uma soma, viu, de fatores, né? Porque é como a depressão, né? Que eu também gosto muito de estudar alguns aspectos da psiquiatria. Então, a depressão, o que tira você disso é realmente um conjunto, né? Tem a questão do remédio, mas também tem a questão de você buscar, né? Meditação, luz solar, exercício físico. Não é um fator isolado, né? Não é um fator isolado, né? Eu acredito que você tenha que ter um arcabouço que te permita sobreviver nesse processo, né? Sendo que o meu principal alicerce foi realmente, o meu relacionamento com Deus e a certeza que eu tinha de que Deus estava me levando para algo que Ele tinha para mim, né? Que eu não estava indo em caminho ao encontro do nada. Eu tinha a certeza de que algo ia acontecer com um propósito. Então, eu continuava caminhando. Mas tive meus momentos de choro intenso. Sim. Tive minhas pausas. Quando eu fui reprovada pela primeira vez na UAB, eu passei 1 mês sem estudar, porque eu me senti arrasada, triste, enfim.
E demorei um pouco, né, para me refazer, me permitir essa pausa, me permitir respirar, renovar minhas forças, né, minha fé em Deus. Mas você programou assim, preciso, vou ficar um mês em off ou foi acontecendo e você voltou? A princípio, eu não programei, né? A princípio, eu quando soube, né, da reprovação, eu fiquei tão arrasada. Primeiro, eu não acreditei, né? Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo e tal. E tentei negar aquela coisa e disse, não, vou tirar uma semana. Quando eu vi, eu não tinha mais... Quando vi, ao final de uma semana, eu não me sentia com forças para voltar a estudar, né? Então, eu disse, olha, eu preciso de uma pausa agora. Já tinha um tempo que eu estava estudando e eu disse, eu vou me dar. Aí, nesse momento, eu programei esse um mês de pausa sabático aí, para eu realmente, quando voltasse a estudar, voltasse sem a mágoa de ter reprovado, né? E deu certo. Passei realmente um mês em off, de estudar para o OAB, fiz outras coisas, enfim. Tentei meditar sobre o que estava acontecendo, né, na minha vida e usar as experiências ruins, né, para, enfim, me renovar. E Sim. deu certo. O seu perfil é analítico, né? Dominante analítico, né? Isso. Puxando agora pro lado da comportamental, o analítico tem que lidar muito com esse desafio, né? De medo de não ter previsto todas as possibilidades, né? Medo de Falhar. Medo de falhar por não ter se preparado o suficiente, de forma suficiente, né? Isso. Acho que bate tem que controlar bastante essa parte, né? Esse negativismo aí. Pô, não tô preparada. Sempre de achar, né? Trabalhar esse lado de achar que não está preparada para as coisas porque precisa estudar mais, né? Sempre precisa um pouquinho a mais. A gente fica se colocando requisitos a mais. E eu acho que isso só melhora quando a gente entende realmente que tem coisas que são fora do nosso controle, né? Que não tem como a gente prever totalmente, né? Que você simplesmente tem que ir e pronto. Eu gosto muito de lembrar, mas claro que não, quando você está vivendo um momento é difícil, mas, né, às vezes, se você tivesse passado logo no seu primeiro concurso, por exemplo, e ter mudado daqui, às vezes não era o momento ideal de você, né, ter passado um concurso, então vem Deus e fala, peraí que eu tô reservando alguma coisa melhor para você lá, então, né? Isso. Calma, paciência, tenha um pouquinho de paciência, porque se você tivesse passado naquele momento ali, com certeza, talvez a sua vida não teria, com né, certeza absoluta, ido para o lado que foi hoje. Poderia ser muito melhor, mas não seria igual à vida que você tem hoje, né? Eu acredito muito nisso, que quando uma porta teoricamente se fecha, né, é porque tem uma porta muito maior e muito melhor para você, uma oportunidade muito melhor lá na frente. Claro que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que isso era o que me dava força, sabe? Para superar, aceitar as reprovações, né? A certeza que eu tinha em Deus de que o melhor iria acontecer. E que quando Deus quisesse, não haveria nada que impedisse, né? Porque eu sempre acreditei assim, olha, só basta uma palavra de Deus para que qualquer coisa aconteça. Então, no dia que ele realmente achar que é de fato a hora, ele vai dizer um sim. E simplesmente as portas vão se abrir, eu vou passar. E tudo aquilo que eu venho construindo vai se mostrar, né? Da mesma forma, se Deus entender que não é o melhor, eu posso me preparar da melhor forma possível. Mas alguma coisa vai dar errado, né? Porque não era aquilo que estava traçado para mim, aquele propósito de Deus para minha vida, né? Então, isso era o que ia realmente me dando força para aceitar minhas derrotas e me renovar para as próximas oportunidades, sabe? Então, essa minha crença foi é o meu principal pilar, né? E até hoje, quando a gente passa em concurso, a gente tem outros desafios. E até hoje eu me pauto muito por isso, né? Que nada escapa ao controle de Deus. Então, eu tento sempre manter um relacionamento, uma conversa com Deus, entender o que Ele quer pra mim. Sempre colocar o meu destino nas mãos dEle, né? E sempre dizendo, olha, Deus, se a minha vontade não coincidir com a Tua, me dá sabedoria e ombros fortes para aguentar a lapada, entendeu? A gente é teimoso, né? Às vezes a gente
quer seguir um caminho que a gente acha que é o melhor, né? Falando, pera aí um pouquinho. Eu quero porque eu quero isso aqui. Se não for assim, me dá ombros fortes para aguentar o peso, sabe, de seguir um outro caminho. Me dá mãos calejadas para eu conseguir, né, trilhar o meu caminho. E aí eu sempre dizia a ele, Deus me fortalece, porque sozinha eu não consigo encarar o caminho que eu ali não estava desejando, o caminho da resiliência, né? Uma coisa que vai de encontro ao que eu queria, as frustrações. Então, sozinha eu não consigo. Eu sempre digo só a Deus. Eu consigo quando o Senhor está comigo, me dando força extraordinária, né? Aquela força que vem a gente não sabe explicar, né? E é isso. Essa semana eu vi um vídeo do Morgan Freeman, eu acho que do filme que ele interpreta Deus, né? E mudou totalmente o meu entendimento, né? Eu sempre, nas minhas orações, eu pedia força, pedia paciência, né? Força para aguentar, paciência para não... Também para entender que as coisas não acontecem do meu jeito, né? Do meu tempo. Existe um tempo para tudo, às vezes a gente não entende. E engraçado que essa passagem do filme, o Morgan Freeman explica que a gente não pede fé, a gente não pede paciência, não pede força para Deus, né? Ele não vai dar força pra gente. Ele fala, você quer força? Então eu vou te dar vou colocar uma situação na sua vida para testar a sua força, para ver se você realmente quer força, né? A gente não pede paciência para Deus, Deus coloca situações que vão exigir a sua paciência. Aí nisso eu fiquei pensando, sempre pedi fé, pedi força para aguentar, paciência, só que na verdade, né, ele coloca sempre no momento dele, no momento, né, não no nosso momento, situações que vão testar justamente aquilo que a gente pede, que mais pede, né? Ou para testar um lado que a gente precisa melhorar na nossa vida, paciência. E que eu acredito também que Deus, ele não nos testa além de nossa capacidade. Então, toda e qualquer situação que vem pra gente, Deus sabe que a gente tem como lidar com aquilo, sabe? Eu acho que realmente ele é um Deus de amor e nos conhece muito mais do que a gente, né? Se ele sabe quantos cabelos há em sua cabeça, né? Que você mesmo não sabe, né? Com certeza ele sabe aonde você pode ir e o momento que você não poderia mais, né? Então, ele não vai te testar além. Eu até brinco nas palestras que eu faço com escola pública, eu falo, o cara é Deus, pô. O cara é Deus, simplesmente é Deus. Ele faz tudo. E se você é filho dele, você herdou tudo que ele tem também. Então, né, às vezes, visões limitantes que a gente tem, né? Ou achar que a gente tem... que a gente é impotente de situações, mas se a gente é filho do cara, pô, o cara é Deus, o cara consegue tudo, né? Que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Eu sempre acreditei muito, né? Sempre fui muito otimista e sempre acreditei que vai dar certo, uma hora vai dar certo, né? Só que a gente tem que confiar que vai dar certo. Temos que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é só rezar, porque sem ação nada se resolve. Isso. E engraçado você dizer isso, porque no meu devocional de hoje de manhã, eu li um trecho que Jesus dizia assim para o cego: você quer ser curado? E assim, era óbvio que ele queria. Mas a pergunta, você quer? Porque o querer envolve ação também, né? Sim, você quer pagar o preço, você quer realmente sair, levantar e andar com sua cruz, né? Então, você quer ser curado, né? E essa pergunta é isso, né? Muitas vezes nossa cura envolve também atitudes da gente. E o que escapa a gente é o que cabe a Deus, na minha opinião. Acho que tudo depende, tudo é nossa responsabilidade, né? Eu acredito que ele nunca vai querer o nosso mal, nunca vai querer que a gente se ferre. Só que depende da nossa, 99% da nossa ação aqui, né? De fazer. E se não conseguiu, bola para frente. Trabalha para corrigir o que está errado e segue, né? Você inaugurou um canal, né? Você criou um canal no YouTube, né? Isso. Conversando com Deus é o nome do canal? Estudando com Deus. Estudando com Deus. Na verdade, assim, eu trabalhei 2 anos, né, como mentora de concursos públicos. E eu percebi nos alunos, não só nos alunos, mas também eu recebia muita mensagem no Instagram, no direct, de pessoas que estavam ali tentando estudar e diziam: Jéssica, como é essa sua fé e tal? E muitos alunos também distantes, né, da ideia de Deus sobre a vida deles, esmorecidos. Vi muito aluno desistir
desistir pra, sei lá, pra não fazer nada da vida, sabe? Então, assim, pessoas sem a visão do propósito de Deus sobre a vida delas. E pra mim, como Deus foi tão essencial para mim nesse processo, eu acredito que todos nós fomos feitos para um relacionamento com Deus. Então, eu me senti realmente assim, numa obrigação com Deus, né? De passar para as pessoas isso, né? Porque, graças a Deus, eu tive uma família, uma mãe, né? Que passou algumas noções para mim. E eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Deus. Mas eu entendo que muita gente não tem acesso, não ouve falar de Deus. Então, eu quero ser essa pessoa, sabe? Para essas pessoas poderem ampliar, na verdade, sua visão, se assim desejarem também, para trilhar esses caminhos difíceis da vida, porque eu acredito demais que Deus ele é muito real e que Ele é quem nos dá força. Então, para todos os estudantes, né, eu conto um pouco da minha história, dos meus versículos preferidos, das minhas orações, das minhas músicas que eu estudava, que eu ouvia quando eu estudava. E tudo isso me ajudou muito. Então, eu quero fazer isso para Deus e para as pessoas, né? Porque lembrar dele, né? Enaltecer quando tudo tá dando certo. Isso. É mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Como tem aquele ditado que você já ouviu já na polícia, né? Bom no bom é muito fácil, né? Quero ver ser bom no ruim. Então, ele testa justamente, né? Nossa fé, nossa capacidade de resiliência. É na hora que a gente tá passando perrengue, na hora, né, que reprova a primeira vez, na hora que tá já 1 ano estudando e não consegue, né, bate a aflição e acha que não vai passar nunca, desiste. Várias pessoas desistem, né? Isso. Aqueles que estão há 3, 5 anos estudando, sabe? Eu entendo o cansaço e o desânimo. Tem um trecho do canal dela aí? Tem aí, né? E a sua ideia é divulgar a sua relação com... Isso. É trazer, né, algumas passagens, né, da palavra de Deus para as pessoas nesse sentido, né? Passagens que possam ajudar efetivamente quem está estudando. Sim. Né? Tá aí já tá em... O canal é Estudando com Deus e eu... Um pouquinho da minha fé. Sim. Engraçado que enquanto ele coloca aí, eu tava postando, faço algumas postagens, né? De mensagens de Deus, né? Eu gosto muito da linha espírita, da linha kardecista. E engraçado que eu recebi alguns comentários falando, pô, você fala muito de Deus, o que Deus tem a ver com inteligência emocional? Tudo. Tudo. E Deus nos deu a inteligência. Assim, eu fiquei até assim, eu falei, não acredito que você tá perguntando isso, né? Qual é a relação que tem? Mas, quem enfim, foi que te deu a inteligência, né? Na verdade, Deus. Você né? fala muito e fala, pô, então você deveria falar mais de inteligência emocional e falar menos de Deus. Eu falei, pô, não tem uma coisa tá íntima, não tem... Tudo tá ligado a Deus, né? Na vida como. da gente. Se Deus, Ele nos criou, Deus criou um mecanismo de inteligência emocional. A gente apenas tenta entender. Mas ele é o dono desse mecanismo, né? Jesus é o maior psicólogo do mundo, né? O maior psicólogo do mundo. Acredito completamente nisso. Conseguiu achar aí Achei. Olha aí. Meu nome é Jéssica Ramos e eu estou aqui começando esse canal no YouTube com alguns propósitos. E nesse primeiro vídeo eu vou me apresentar para vocês, vou falar um pouquinho da minha história e vou falar... E você, nesse canal, você vai fazer postagens semanais? Como que vai ser a tua frequência aí? Isso. Eu vou postar sempre 2 vídeos por semana no meu canal, né? Abordando ali perguntas frequentes. Estou cansado de estudar. Como é que eu vou conseguir saber a vontade de Deus para os meus estudos, né? Com temas bem frequentes, e aí eu vou trazer uns 20, 25 minutos sempre de reflexão para esses estudantes, né? Numa base semanal aí, 2 vídeos por semana. Legal. Muita gente testa, muita gente... É engraçado como que muita gente desiste do concurso, né? Falando que concurso é muito difícil, né? Ou concurso é só para peixe, né? Antigamente a galera falava muito isso. Não, só passa quem é peixe, né? Tem que estudar muito para passar. É uma pergunta que perguntam muito para mim. É muito difícil passar em concurso? Eu falei, cara, você quer moleza, tem que mastigar água. Não existe nada, não tem nada fácil na vida, não existe nada fácil.
Se tá fácil é porque tem alguma coisa errada. Tudo né? que é Uma muito conquista, bom. Uma conquista assim não tem... Pô, difícil. Claro, tem que ser difícil passar em concurso. Não pode ser fácil. Só que a gente não tem que querer as coisas fáceis. A gente tem que trabalhar para que... A gente não pode ser aquele tipo de pessoa que eu até falo no vídeo, é medíocre, né? Que tá ali sempre fazendo o que todo mundo faz, na média, na medida. O concurseiro, ele aprende a fazer com excelência, porque essa é a única saída. Você só vai passar se você for um ser humano que aprender a fazer as coisas com excelência, né? Então, eu costumo até dizer que eu posso até olhar, assim, para o aluno e tentar ver se ele tem o engajamento, o perfil, né? De quem passa realmente, porque você adquire essa postura, né? A pessoa que passa, ela tem algumas características em comum com as outras que passam, né? Porque ela ou se encaixa naquele padrão ali de excelência, ou ela não vai passar. Então, é como se fosse um período de refinamento do seu comportamento emocional, né? Que a gente aqui fala muito no seu canal sobre isso, né? Então, ou você passa por esse refinamento, ou você não passa. Com certeza. Esse seu canal, você já divulgou você já publicou alguns vídeos, né? Isso, já publiquei 2 vídeos. Comecei semana passada esse projeto. E é isso, só o futuro aí dirá quando é que eu vou parar. Legal. Essa ideia a gente tem que sempre divulgar, né? A nossa relação com Deus. Escutei uma frase bem legal também, né? Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Escutei ontem, por coincidência, fale muito de Deus, pouco sobre você e nada dos outros. Perfeito. Né? Acho que alinha, né, direitinho com o objetivo do seu canal, né? Isso. Que é divulgar essa sua relação de fé com Deus, né? E mostrar isso para quem está nessa fase aí, né? De concurso que... Para quem sofre, né? Com essa fase, eu entendo o sofrimento, né? Que é um sofrimento real, que pode até levar realmente à depressão, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e ser muito sensível a esse sofrimento de quem estuda, porque é um sofrimento que muita gente olha assim de fora, estuda, mas é um sofrimento super real. Ele existe muito, é muito verdadeiro. Sim, a pressão de quem né? A pressão dos pressão. familiares, né? A pressão de então, é esse cuidado com esse sofrimento dessa pessoa que estuda, sabe? Então, é isso. A gente que estuda comportamento humano, que está sempre trazendo novas ideias, é no sentido de cuidar, né, do ser humano, para que ele não esmoreça e comece a se afundar, porque a gente bem sabe, né? A gente é como uma máquina que tem que ficar lubrificando ali, senão a gente estaciona e definha. Então, é isso. É cuidar do sofrimento de quem está estudando ali. Sim, bacana. Jéssica, a gente está chegando no final, né, desse Poxa. Muito obrigado. Foi um prazer. Compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Sensacional essa conversa, né? A gente pode fazer outros podcasts. Com certeza, estarei sempre aqui. Muito obrigado. Gente, quem quiser... Siga, Jéssica, diga aí o seu canal, o seu Instagram, qual é? Estudando com Deus é o canal no Instagram, no YouTube. E o meu Instagram é @DeltaJessicaRamos. Então, lá pessoal, vocês vão acompanhar um pouquinho da minha vida, da minha família. Sim. E esse vídeo, ó, se inscreve no meu canal do Delegado Vitor Leite, né? Compartilha esse vídeo aí com aquela rapaziada que você sabe que está nessa fase de concurso aí, que está passando perrengue e que precisa ouvir um pouco, né, das pessoas que já passaram justamente por essa fase e tem um pouquinho de experiência para mostrar para vocês aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Jéssica, muito obrigado aí. De nada. Você volte com o Papai do Céu. Pessoal, aqui. Até o próximo vídeo. Curtam esse vídeo, encaminhem e se inscrevam no canal. Um forte abraço para vocês. Jéssica, até mais. Até mais, gente.